Olá pessoal, Lacan do Zero, aula 20. A gente vai falar sobre as fórmulas da sexuação, que é essa tabela aqui que você vai encontrar no livro. Pegando aqui o Bruce Fink, lá na frente, na página 136, você vai ter aqui as fórmulas da sexuação. A gente está naquele capítulo que diz não existe a relação sexual. Então a gente já falou do complexo de Édipo. Aí eu trouxe a ideia de que a mulher não existe, né? E agora, para resumir, deixar a coisa mais organizada, né, vamos chegar nessa tabela da sexuação que o Lacan faz para deixar uma coisa mais objetiva, mais clara, né? Por mais que no começo a tabela surge, depois você fala assim, tem muito sentido. Então, inicialmente é legal pensar, aqui você tem o H de homem, o M de mulher, aí você tem os dois lados, né, da tábua, lado do homem e o lado da mulher, né? Então isso daqui é para falar da partilha dos sexos. E quando a gente fala de partilha dos sexos, a divisão entre homem e mulher, eu já falei em outros vídeos que não se trata do sexo biológico, né? Muito mais como homens e mulheres respondem, né? Argumentam com relação à função fálica, né? Então lembra que a questão do falo é central, isso teve uma explicação já nos vídeos anteriores, né? Então como tanto o homem quanto a mulher, como é que eles respondem a isso? Então, lembrando lá do Édipo, você vai ter aquele, né, no caso do menino, que acredita ter e tem medo de perder numa relação com o pai, e a menina que sabe que não tem, ela tem que constatar que não tem, e ela então se frustra, né, de alguma forma se decepciona com a mãe e vai se voltar para o pai nesse momento. Então, você vai ter assim, um que está todo dentro de uma norma fálica e uma que se vê privada disso, ela vai então, ela sai, ela está numa lógica inicialmente na tal da inveja do pênis, que o Freud fala, ela vai então depois para uma relação, né, tentar encontrar isso na relação com o pai, e depois vai ter o desencontro. Então ela entra na lógica, mas não se fixa na lógica toda. Aí o Lacan vai pensar dentro desse esquema aqui, e aqui você vai ter essas fórmulas, que é assim, você tem esse símbolo, que é um quantificador universal, que você vai ler assim, para todo, e aqui um quantificador existencial, né? Que é existe um. Então, você tem que ler o que está escrito aqui em cima, né? Então, ó, o quantificador existencial, existe um. Esse X aqui equivale a sujeito. Então, existe um sujeito e que você tem esse símbolo que é a função, é o falo, né? A função fálica. Então, existe o sujeito, a função fálica, e aqui também, para todo sujeito, a função fálica. Então, como é que funciona a coisa aqui? No lado do homem, vai ter uma questão que é a função universal do falo, como a gente já falou no vídeo tanto do Édipo, quanto no vídeo de Totem Tabu, né? E lembrando que para que essa função universal do falo para o homem exista, é necessário que tenha algum que negue essa regra. Lembrando daquilo, eu preciso de uma exceção para que a regra possa se fundamentar, possa se manter estruturada. Então é necessária a exceção para ter a regra. Então a gente vai ter aqui logo de cara, né? Então nessa linha de baixo eu vou ter aqui o universal afirmativo, que significa o quê? Para todo homem há a inscrição da função fálica. Então para todo homem, para todo sujeito, existe a inscrição na norma fálica. Então, para o homem, tudo se refere ao falo, né? Como a gente já pensou no Édipo, já pensou em Totem Tabu. E aí a outra função, eu vou ter aqui, ó, existe um sujeito, quantificador existencial, existe um sujeito, né, que não está submetido à castração. Então é interessante pensar nisso, porque essa função fálica, eu vou entender sempre aquilo, o falo sempre vai para dois lados. Um, que ele é o significante, né, da potência, mas ao mesmo tempo, como ele é a coisa mais valorizada, o objeto mais valorizado, a parte do corpo mais valorizada, ao mesmo tempo que ele é o símbolo dessa potência, também a maior preocupação é perder essa potência. Então ele é a um só tempo, a potência e a ameaça de perda da potência, que é a própria impotência. Ou seja, o falo e a castração têm uma relação direta nisso. Então eu vou ter aqui, né? Então existe um homem aqui, a função fálica, né? Ou melhor, a castração, né? Que não está submetida à castração.
Então isso, se você pegar o vídeo, acho que anterior, né, não existe, que a mulher não existe, e mesmo antes desse, lá eu comentei para raciocinar dentro de Totem e Tabu, porque na fantasia do menino, né, na fantasia do homem, né, desse ser que na partilha do sexo argumenta dessa forma, na fantasia do menino, pensando em Totem e Tabu, todos são castrados, exceto o pai, né, o pai da ordem primitiva, que é o Todo-Poderoso, né, que detém acesso a todas as fêmeas, e o gozo é só dele, né? Então esse é o lado aqui em cima do homem. Aí eu vou ter do outro lado, o lado da mulher. Então vamos ler assim a situação. Em cima eu vou ter, não existe mulher, né? Não existe mulher para quem a função fálica não funcione. Espera aí que faltou um. Opa, ó, tem que pôr um não existe. Ó, existe um, mas no caso aqui, ó, não existe um a quem a função fálica não funcione. Né? Então a gente pode dizer, não há mulher que não esteja sujeitada à castração. Né? Então, no homem, assim, existe um que não está sujeitado à castração, e aqui não existe uma que não esteja sujeitada à castração. Usando o raciocínio da exceção para formar a regra, então o conjunto dos homens é possível, porque existe um que não é, existe uma exceção. Aqui não existe um que não seja, então não existe a exceção, não vai existir a regra, vou chegar naquela frase de novo, a mulher não existe. E aqui você vai ter embaixo, né, ó, para todo, mas no caso, para não todo, a gente vai colocar, para não todo sujeito, é correto afirmar que a função fálica funcione. Né? A mulher é não toda referida à castração, né? Ou a função fálica no caso aqui. A mulher é não toda referida à função fálica. Então é interessante pensar nisso porque não significa que a mulher não tem uma relação com a função fálica. Né? De alguma forma a gente tem que pensar que a função fálica é um ponto de ancoramento para poder estruturar as neuroses, né? Estruturar o sujeito. Se eu não tenho isso, vai ficar amarrado em quê? Vai ficar à deriva. Né? Então, a mulher, apesar de não ser toda na função fálica, né? Então ela não toda está ligada à função fálica. No caso do homem, ele é todo ligado à função fálica, né? Ele está todo aqui. Então o ser do homem se resume ao falo. O ser da mulher passa pelo falo, mas não se resume a ele. Então, isso que tem a ver com ser homem e ser mulher, pensando na psicanálise. Né? E aqui a gente vai ter então, ó, então a tabela do homem, o lado da mulher, aí você vai ter o homem está sempre nessa relação, né, com um pedacinho da mulher, uma parte da mulher, sempre uma relação meio fetichizada. Né? Então, sei lá, tipo aqueles livros, mulheres fazem amor, homens fazem sexo, o homem trata sempre a mulher como um objeto, coisas do tipo. Tem uma certa lógica, é um modo masturbatório de lidar com o outro, né? A gente já falou isso no outro vídeo. Que se você enxergar aqui, ó, vai dar uma tema da fantasia. Então aqui, o sujeito dividido, olha na relação com a mulher enquanto aquilo que causa desejo. Né? Então, algum pedacinho dela que possa montar essa fantasia. Então tá no campo aqui. No caso, você tem aqui a mulher, né? Você tem aqui um A barrado, né? Não todo, porque a mulher não existe. A mulher não existe, com letra maiúscula. Então você tem esse corte aqui. O que vai acontecer? Ela vai ter as suas duas formas de gozo, né? Ela tem tanto aqui quanto aqui embaixo. Aqui então é a forma de gozo que ela vai usar a lógica do homem em torno do falo para ter seu gozo fálico. Né? Ela também vai entrar na lógica do falo, mas como eu falei aquela aula que eu fiz o cercadinho assim, né? Eu fiz assim. Essa tem um cercadinho. E esse cercadinho chamado falo. É o nome essa fazenda aqui se chama falo. Nessa fazenda que se chama falo, o homem vive aqui dentro. E não consegue sair daqui. Ele pode correr para tudo quanto é canto, mas não sai daqui. Então ele está todo dentro desse campo do falo, pensando nessa formulação aqui de baixo. Né? E ele lida com a mulher sempre desse modo, através da fantasia. No caso da mulher, ela também está aqui nesse campo, mas ela não está restrita, ela está nesse campo aqui, mas ela também não está restrita a esse campo, ela pode ir para fora daqui. Que vai aparecer aqui esse gozo místico, né? Essa coisa por mais além do falo, aquela coisa que até o Freud fala, se você pegar Introdução ao Narcisismo, ou Para Introduzir ao Narcisismo, ele fala que chega uma certa hora que parece que a mulher se basta mais do que o homem. Tem alguma coisa nela ali que é de uma outra ordem, né? Ela lida com a questão do gozo de uma outra forma, certo?
Então, resumindo tudo que nós falamos, pensando nessa tabela, apesar de no primeiro momento ela parecer confusa, você vê que ela é bem lógica, tá bom? Então é isso, bons estudos, nosso curso está acabando, mas tem aí mais umas 3 ou 4 aulas, né? Até mais!